Bom, começou a gravar, gente. Boa noite. Estamos aí no nosso terceiro encontro do Clube do Livro Yggdrasil BR para a gente discutir esse livro aqui, ó. Os Mitos Nórdicos, um guia para os deuses e heróis, de Caroline Larrington. A gente ficou de falar a segunda parte, né, do livro, que foi os poderes opostos em diante. Não, poderes opostos a gente já falou. Foi da outra, dos heróis. A partir dos heróis humanos, os heróis vikings e o Ragnarok, o fim dos tempos. Eu vou falar um pouquinho o que eu achei assim, da leitura como um todo e depois, quem quiser contribuir, também será muito bem-vindo. Bom, eu acho que a leitura continua aquilo que a gente já comentou, né? Uma leitura de fácil entendimento, mas que talvez você precise um pouco de um background para entender algumas coisas que ela corta, outras coisas que as informações são jogadas, né, algumas delas, e a questão de não ter linearidade no livro dela. Né? Ela retoma um mito, volta para a saga, depois fala uma outra coisa que aconteceu ali no meio. Então, assim, a linearidade não é o forte aqui desse guia. Mas, assim, ele é bem abrangente. Ele fala bastante dos heróis, ele faz um super resumo que, assim, eu gostei muito do resumo, apesar de ser confuso, né? Muitas vezes, como a gente já falou. Mas o resumo, assim, ele tá resumindo pelo menos uma boa parte das Edas de uma maneira que você consegue juntar o Leco-Cré e fazer a narrativa continuar, né? Você entender aquela narrativa. Então, assim, eu gostei dessa parte dela, ela foi muito explicativa nisso, foi bem resumido, mas deu para entender todo o que está sendo discutido nas sagas. E, assim, a última parte, quem ainda não leu, para mim foi de mais valia para mim. Por quê? Ela dá alguns questionamentos, né? Faz alguns questionamentos do Ragnarok que, para o pagão, é muito bom de se ter. Né? Em algum momento você vai precisar refletir sobre o Ragnarok. E para quem não é pagão, quem está só estudando, é de muita importância também você ter esse tipo de questionamento em mente. Né? A questão do Ragnarok, como será que era uma época em que o cristianismo já estava dominando e aí o paganismo acabando, e aí tem toda essa narrativa do Ragnarok como o crepúsculo dos deuses, né? A derrocada dos deuses para o nascimento de uma outra religião, de um outro salvador, de uma outra espiritualidade? Ou será que o Ragnarok já era o último suspiro do paganismo antes que o cristianismo tomasse conta? Ela deixa isso aqui bem em aberto, né? Essa conclusão. Até porque os historiadores não têm conclusão realmente sobre isso. Né? Se foi efetivamente apenas cristão a parte do Ragnarok ou se foi ecos de um passado pagão. Então, isso aí, infelizmente, talvez a gente não vá ter essa resposta 100%. Mas a gente pode refletir no nosso dia a dia, né? No nosso paganismo, nas nossas leituras. Né? Então, assim, de maneira geral, foi isso que eu achei dessa segunda parte do livro. O que vocês acharam? Se vocês gostaram? Se é mais ou menos isso mesmo? Ou se eu estou falando bosta? Fica à vontade aí para poder acrescentar. Cara, falar que eu li o livro no final do outro mês, no início, eu já estou até esquecendo
como é que era tudo lá. Tudo era novo, então não ficou muito fixado, né? Eu lembro que acho que a primeira saga que ela conta, que é a maior, né? Que, sei lá, eu achei a forma como contou, acho confuso, eu ficava perdido os personagens, que eu tinha que voltar para saber, peraí, esse aqui quem é esse aqui? Ainda mais um monte de nome difícil, que eu não conheço. Eu achei pior ainda para entender. Essa parte eu achei meio enrolada. Esse lance do Ragnarok, eu lembro muito tempo, eu vi algum documentário, alguma coisa, que dizendo quando o cristianismo chegou lá pelo norte, né, pela Escandinávia, eles disseram que justamente assim, eu não vi isso, não li, de que no final do Ragnarok sobravam só um homem e uma mulher, e eles disseram, aí, tá vendo? Já que teve o Ragnarok, o homem e a mulher que sobrou é Adão e Eva. Mas eles tentaram meio que botar isso aí mesmo, né? Tipo, esse mundo já acabou, os deuses de vocês já morreram, o Deus que tem agora é o nosso Salvador, que é o Deus certo, né? Eu não sei, porque eu não li nenhuma outra versão que eu tenha lido sobre o Ragnarok falando desse lance de ficar só um casal sobrevivente. Nas Edas tem isso aí, né? Que deixa eu ver o nome aqui, porque realmente são muitos nomes, mas é Liftranir? Acho que é isso, Liftranir. Vida e Vida e fagulha de vida. Peraí, deixa eu procurar aqui. Vida e propulsor da vida, assim, na tradução, né? Leaf trazer. E assim, já dá uma deixa, né? Assim, que os humanos que sobreviveram, que estavam escondidos no meio de Yggdrasil, serão aqueles que vão povoar a terra de humanos e com os poucos deuses que sobrevivem ao Ragnarok, né? Tem alguns ali, Balder, Mod, Magni, né, os filhos de Thor. Esses aí iriam sobreviver ao Ragnarok para fechar um ciclo de uma religiosidade e começar outra, ou não, né? Porque dentro do paganismo a gente conversa isso sobre os mitos. A visão de Ragnarok já aconteceu, é uma coisa que vai acontecer, né? E essa pergunta, assim, para pagão, é muito importante se fazer. E a vidente, né? Tudo foi o que a vidente falou do Ragnarok. Então, como é que anda o Ragnarok? Já aconteceu? Vai acontecer? O cristianismo seria o resultado desse Ragnarok que já aconteceu? Para quem está seguindo o paganismo nórdico, então tá seguindo que deuses, se eles estão mortos, né? Então, isso a gente pode se perguntar enquanto seguidor da fé. Eu tenho a ideia de que não aconteceu. O Ragnarok ainda é ainda é a visão, né, da Volva que fez lá nas Edas, e isso ainda não aconteceu. Para o que eu tenho aqui como forma de seguir a fé, né, a minha prática é Loki ainda está acorrentado, Fenrir ainda está acorrentado, e Balder morreu e está lá com Hel, mas ainda não aconteceu esse Ragnarok. Ou então uma outra vertente isso aí não importa se é verdade ou não, sim a alegoria que as Edas trazem para a gente pensar. Então, essa é uma outra possibilidade de leitura desse Ragnarok. Fala, Eduardo. Pode falar, Dabi. Rafa, assim, quando a gente fala, poxa, será que é cristianismo? Bom, a primeira visão que eu tenho é o seguinte: se sobreviveu algum Deus, então o cristianismo está fora. Porque, a princípio, o cristianismo ele só ia aceitar um Deus. Tá? Então, se a gente tem deuses sobrevivendo, então não dá para pensar nessa mitologia como uma coisa que veio do cristianismo. O cristianismo, obviamente, ele vai tentar se apropriar disso. Tá? Que é o que a religião cristã sempre fez, é se apropriar dos mitos e tentar levar para o lado dele. Mas, assim, eu vejo o Ragnarok é um movimento que já existia antes do cristianismo, pelo menos a minha visão, né? Essa é uma outra questão. E a outra questão é, quer dizer,
eu penso que os povos pagãos, eles sempre viram a coisa como cíclica. Então é sempre um ciclo de que você vai de certa forma, retorna. Quer dizer, mesmo que haja algum Ragnarok, né, eu até concordo com você, eu acho que ele ainda não aconteceu, né, você tem coisas assim que dão indício, né, a morte de Baldur seria o início do Ragnarok. Então é como se ele ainda estivesse começando, né? É, mas é assim, é um ciclo, entendeu? Então, que vai acontecer de novo, e aí você vai ter outros deuses, ou os mesmos deuses retornando, entendeu? É basicamente isso que eu vejo. É porque fica difícil a gente tentar alinhar nossa prática, né? E aí, independente se aconteceu ou não, ou se é cíclico, que é uma coisa que a gente acredita, é uma coisa que a gente pratica, né, na nossa religiosidade, e outra coisa é tentar encaixar a cronologia dos textos para a nossa realidade, né? Então, esse questionamento aí é muito importante, porque a gente pode tratar desses textos mitológicos como puramente mitológicos, né? Uma alegoria, ou ensinamentos, e assim, destacado da realidade, uma literatura, uma mitologia como forma de passar o conhecimento para os filhos, para os netos, perpetuar, né, uma tradição, entender algumas questões de ética, de honra, de coragem, enfim, de toda uma habilidades e sentimentos e coisas boas para se fazer, como puramente ensinamento, apenas o ensinamento, né? Agora, em que momento o Ragnarok aconteceu, ou acontece, ou acontecerá, ou é cíclico, para um pagão, talvez, né, como você falou, Dobin, talvez não seja o cerne da questão, né? Talvez como historiador e estudante da cultura, de tentar querer encaixar essa cronologia, possa fazer sentido. Mas como pagão, né, eu estou fazendo minhas devoções a Thor, a Odin, faço minha prática, tenho minhas crenças. Então, até que ponto a reconstrução da fé tem que ser 100% em cima dos textos? Ou até que ponto os textos são 100% em cima da reconstrução da nossa fé, né? Fala, Eduardo. Então, eu fecho um pouco com o que Dobin falou, tá? Que eu acho que se a fé é viva, a fé é dinâmica. Então, conforme você vai passando o tempo, as coisas vão se encaixando. Eu não tenho por que ficar achando que o tempo dos deuses passou, porque não passou. Entendeu? A questão do Ragnarok, tá? Como tem na Voluspa, no Grimsmall, né, que também no Grimsmall também é citado, né? O próprio Odin fala lá sobre parte do Ragnarok. Aí você vai costurando isso aí. Tem essa passagem. Essa questão, como você levantou no início, se já foi um texto cristianizado para poder falar que os dois humanos sobreviventes ali já são Adão e Eva, né? A representação de Adão e Eva, tal, como falou. O próprio Daniel comentou que viu num documentário, esse foi um documentário do History, tá? Eu lembro muito bem disso, que o History fez isso. E ele fala lá que há um momento que algumas indicações podem ser, entendeu? Tipo assim, aquela velha história. O History gosta de polemizar. Ele sobe, ele fala um negócio, depois sobe em cima do muro. Olha, é isso aqui, mas não é bem assim, tal. Fica naquela situação. Ninguém sabe, é o Agora, certo. é, agora o cerne da questão do Ragnarok é o seguinte: um ponto muito importante. Todas as culturas, tanto as abraâmicas, né, quanto as outras politeístas, todas elas têm essa narrativa de início, meio e fim. Uhum. Tá? Você tem o Apocalipse,
você tem o fim do mundo dentro da mitologia hindu e tal. A única que explica melhor essa questão do ciclo é realmente gente, não é minha praia, então eu vou dar só piruada aqui, tá? É a mitologia hindu, que ele fala que o universo inteiro está na boca de Shiva, se eu não me engano. Ele é o guardião do universo. Shiva ou Brahma, não sei, um deus hindu lá, que ele é o guardião do universo. Toda vez que ele abre e fecha a boca, o universo inteiro é construído e o universo inteiro é destruído. Então, ali já explicou todos os ciclos. É a única que traz essa questão dos ciclos. As outras não trazem, academicamente falando, essa questão dos ciclos em si, é, é, que a geração, que a passagem do tempo é cíclica, né? Que acontece em vários momentos. Mas aí eu trago à luz o seguinte detalhe, né? É importante a gente entender a alegoria, porque é uma alegoria, não tem como não ser, né? A gente, no mundo de hoje, com a nossa visão cientificista, achar que realmente o universo foi criado. Vou lá no início, tá? Agora, tá? Que as primeiras coisas que apareceram foi uma vaca e um gigante. A gente sabe todo o processo é, de explosão, de Big Bang e tal. Só que a gente tem um lado que precisa de afago, que é o lado nosso, voltado à nossa religiosidade, à nossa espiritualidade. A gente precisa desse afago. Então é legal a gente entender isso. Eu faço muitos paralelos com essa questão. Então eu vejo realmente essa questão do Ragnarok é só um processo de finalização de um texto que se precisa finalizar. Amarrar o texto, amarrar a questão de como as coisas vão encerrar. E um grande detalhe, muito, muito importante, se for para pegar alguma coisa para entender do Ragnarok, nenhuma das deusas vão para a guerra e morre. Só os deuses homens. Isso é muito importante, porque a parte toda, por mais que elas sejam bélicas, elas que são realmente as guardiãs da vida. Então a vida se perpetua pelas deusas. Você não vê Freya no Ragnarok, você não vê Frigg no Ragnarok, você não vê Idun no Ragnarok, né? Frigg tá lá para chorar por Odin, né? Perdeu Mas, Odin, perdeu exatamente. Baldur. Mas você não vê Não ela fala o que pegando acontece. espada, como você sabe que tem outras passagens que ela pega a espada e vai pra porrada. Como a gente sabe que um dos epípetos de Freya é Bardol, que é justamente a versão dela porradeira. Entendeu? E ela não foi, e ninguém vai pro Ragnarok. Então, essa questão do Ragnarok é mais uma questão de uma batalha que acontece, que há a questão desse encerramento de ciclo daquelas divindades. E, cara, a batalha mostra que acontece em Midgard. Se acontece em Midgard com proporções épicas, óbvio que os homens vão ser dizimados. Então precisa repovoar a galera. Então vai ter que ter um casal ali para repovoar, gente. É simples assim. Vamos parar também de querer comprar o bagulho, de querer colocar que vai nascer uma outra religiosidade, que vai enxertar coisa de fora. Que a gente já começa com essa síndrome de vira-lata. Não, vai ter que vir alguma coisa. Não, não vai. É simplesmente um ciclo se encerrou e vai começar outro. Como teve o casal de gigantes, né? Depois da inundação do corpo de Sim, Mimir, exatamente. Exatamente isso. Boa pegada. Quando Ymir faleceu, que foi imundado tudo, o que que aconteceu? Os gigantes todos sucumbiram, mas teve um casal que sobreviveu e veio todos os gigantes depois de novo. Então, tipo, é cíclico, gente. É cíclico. Não tem muito que inventar, não. Isso aí. Bem, esses foram meus dois tostões. Não, pô, excelente, é isso aí mesmo. Alguém quer falar mais um pouco sobre essas primeiras impressões? E aí a gente vai para as dúvidas e levantar assim a bola para as coisas mais pontuais, se vocês tiverem. Eu tenho duas coisas aqui para comentar, mas alguém tem mais alguma coisa para acrescentar?
Benefits. É, eu ainda não li, eu ainda não consegui adquirir o livro, gente. E eu ainda sou muito nova na fé, né? Então, eu ainda não tenho a bagagem e tudo mais, mas eu acho que eu tenho muito. Queria comentar uma ideia, assim, uma coisa lúdica aqui, que, do que eu tenho conseguido absorver e a minha própria interpretação dos mitos. Eu concordo com tudo que vocês trouxeram. E às vezes eu fico pensando em uma coisa assim, porque toda a busca de Odin e tudo mais, toda a questão com a profetisa, né? Com a Volva, é para impedir que o Ragnarok aconteça, né? Toda a questão com o mito de Fenrir. Então, eu tendo a pensar que, tipo assim, que ele consegue. De alguma forma, a gente vive um ciclo de Odin sempre conseguir é, expandir as coisas, meio que como se essa ligação também, tanto com as coisas físicas, científicas, né, como o Eduardo comentou um pouco, então, de, tipo assim, do universo está sempre se expandindo, de Odin ser essa representação daquele que busca o conhecimento, que está sempre expandindo os limites, então, eu acho que numa questão mais física, assim, de que a realidade ela tá nesse lugar, de, tipo assim, nesse limiar de que tudo fica se expandindo. E sim, pode existir um fim. Eu acredito que o Ragnarok é possível em alguma medida e que faz parte do ciclo também, mas que também talvez esse ciclo também seja essa renovação perante esse limiar. Então chega bem próximo e aí ganha mais um tempo a mais. Então, às vezes eu gosto de interpretar de uma maneira assim, sabe? Que de alguma forma o poder de Odin e a maestria dele sobre as coisas, de alguma forma, meio que faz tudo continuar se mantendo nesse ciclo que está quase para acabar e não acaba. Então, mais ou menos isso que eu tenho em mente, assim. Olha, a sua colocação foi muito pertinente, inclusive para o texto que a gente está lendo, porque a autora também faz essa pergunta, essa indagação. Eu vou ler só um pedacinho aqui para você ver como é que encaixa muito nessa primeira parte que você falou, né? Será que Odin ele quer realmente procurar a verdade e confirmar, né? Confirmar o destino. Essa busca incessante dele para a sabedoria, além do que ele vai levar com ele, é a questão do, cara, será que essa Volva tem razão? Será que é isso que vai acontecer? Então, toda a mitologia, todas as histórias mitológicas de Odin, é ele procurando até onde o destino está certo. E aí, né, pelo que é relatado no Ragnarok, é tudo aquilo que aconteceu, que os deuses não têm como manipular esse destino. Eles também estão sujeitos ao destino. Tirando Frigg, né, que já conhece o destino, e mesmo assim, mesmo conhecendo, quando Balder morre, ela chora, quando Odin morre no Ragnarok, ela irá chorar, né? Então, por mais que ela também conheça o destino, ela sabe que ninguém escapa, nem ela enquanto conhecedora, né? Então, isso é muito legal, né? A gente vê em algumas discussões por aí, em grupos e tal, a questão do Virde, do Orlog, falando, mas o destino nórdico. Não é bem assim, né? Não é que ele seja totalmente escrito. E também não quer dizer que a gente consegue escapar 100% desse Orlog, desse Weird, né? A parte é essa aqui, ó. E com essa pergunta, o poema termina com essa admissão. Presumimos que o gigante deve entregar a sua cabeça. No entanto, se Odin a pega, é outra questão. A questão do Odin lá no Ragnarok, para saber se iria acontecer toda aquela questão que daria o start ao Ragnarok. Por que Odin embarca nessa busca por sabedoria, arriscando seu próprio pescoço para verificar as informações que possui? Uma razão provável é a necessidade compulsiva de checar e checar novamente se o destino é realmente inelutável. Há alguma possibilidade de um dos vários entes sábios do universo conhecer uma narrativa diferente sobre o futuro?
Odin deve encontrar o lobo e ser devorado por ele. O mundo deve mergulhar, afundar em chamas antes de desaparecer no mar, como sabemos, e como Deus repetidamente ouve daqueles que questionam, o Ragnarok um dia de fato ocorrerá. Então você vê, essa indagação é colocada pela autora, né? E Odin tem essa indagação, né? Tanto que quando acontece nas últimas coisas que ele está verificando, né, nos mitos, se a pessoa é mais sábia que ele, uma das perguntas que Odin faz é o que Odin disse a Balder antes dele ser cremado no barco. É uma coisa que só Odin sabe. Né? Sábio nenhum sabe além de Odin. E aí os sábios, não, isso aí não tem como saber. O único que sabe é Odin. Então ele tenta desafiar sempre a sabedoria dele com os outros de uma forma de tentar confirmar. Pô, será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que como é que Fenrir vai escapar se ele está preso pela corrente mais poderosa de toda Asgard, né? Como é que Loki vai sair acorrentado se ele está acorrentado com as entranhas do filho dele? Então, é o tempo todo Odin perseguindo essa pergunta e essa indagação. Muito bem colocado, Venefes. Gostei mesmo dessa colocação. Rafael, eu acho que essa busca, né, de Odin, eu acho que não é uma confirmação que ele quer, não. Eu acho que, na verdade, é uma tentativa de mudar o próprio destino. Entendeu? Eu acho que a busca de sabedoria dele é uma tentativa que ele tem de mudar as coisas. Não é nem de saber o que vai acontecer, porque, teoricamente, ele já saberia. Né? Pelo menos a maior parte do que vai acontecer. Então, ele busca a sabedoria como uma forma de mudar o destino. Tá? Eu acho que a coisa é mais sutil. Até aí a autora não fala isso, né? Mas aí é uma conclusão minha. Que, na verdade, o que Odin está querendo, quando ele quer aprender as runas, quando ele vai. Toda a busca de sabedoria dele só tem um objetivo: eu quero mudar o meu destino. Entendeu? Eu quero fazer uma coisa diferente do que aquilo que está escrito ali. Isso é a minha visão, tá? Que eu acho assim, que para mim faz muito mais sentido isso. Você busca a sabedoria para você poder ser senhor do seu destino e não escravo dele. Tanto que em alguns momentos do que ele já sabe do Ragnarok, né, de todos os acontecimentos, ele corre atrás para fazer justamente o que está na profecia. Como, por exemplo, que ele encontra uma humana, né, que é Hringr, e ele vai lá e estupra a mulher para fazer o filho que vingaria a morte dele no Ragnarok. Então, ele deliberadamente É a ele morte faz dele ou a morte isso. do Balder? Hã? É a morte dele ou a morte do Balder que ele faz isso? Não é a morte do Balder, não? Que ele tem que ele fez essa história do filho? Sim, o que seria assim, seria aquele que vingaria a morte dos deuses, né? Que Vale, né? Deixa eu só confirmar aqui. É, acho que é isso mesmo, mas eu lembro de Vale. que ele teria que vingar e ele acaba matando o tio, né? Vamos dizer assim, o irmão do Balder que era cego, acaba matando ele, Isso, É isso, isso isso, aí, Daniel. né? isso. Então você Esse vê, negócio aí ele lembrando para, de aí outras Odin histórias. para. Odin para porque ele pensa, pô, se eu for atrás disso tudo, quantos filhos eu vou perder para tentar mudar o destino, né? Quantos filhos eu vou precisar perder para tentar mudar o destino? E aí ele para, ele chega no momento e fala, realmente, vamos seguir. E aí já está tarde demais, porque o Ragnarok, né, começaria, né? Tudo bem. Esse lance de cíclico é usado em outras histórias, não só religiosas, né? Eu estava lembrando aqui, próprio Matrix mesmo, acho que tem uma questão de um ciclo ali, né? Que se reinicia sempre. Uhum. E eu não sei se alguém já leu a saga da Torre Negra. Também ele tem isso. É uma saga bem grande, não sei se eu vou ter saco para ler, mas isso aí é o que acontece no final, deu spoiler já. Mas o negócio é cíclico também, entendeu? Uhum. Todo paganismo ele acaba sendo cíclico, Daniel. Por quê? Porque o ser humano ele viu o quê?
o Sol ele ia, se movia tal, e de repente voltava para o mesmo lugar. As estrelas, a mesma coisa, entendeu? A gente sempre está vendo o mundo voltando para o que era. Então, toda a mitologia pagã é criada em cima disso. Com exceção das religiões mais abramânicas, elas não, elas são finalísticas, né? Você tem começo, meio e fim, né? Mas a maioria das religiões pagãs, pelo menos a maioria que eu conheço, elas todas partem do ciclo, porque é o que você vive na vida. A vida é um ciclo, né? Até Tudo na vida é ciclo. até o ciclo do Sol, como você colocou aí, Dabi, muito bem colocado, você vê que as marcações que as pessoas fazem viram o símbolo do infinito, né? Que é justamente o desenho do Sol fazendo as estações do ano. Então, se você marcar ele vira o símbolo do infinito. Por isso que é o símbolo do infinito, porque é um ciclo infinito. Não acaba nunca. Agora, tem um detalhe. A gente também tem que entender uma coisa que é a escala de tempo, né, gente? A escala de tempo para a gente é uma, a escala de tempo para eles podem ser outra. Por que eu quero dizer isso? Trazendo até essa questão como a gente está falando aqui. Para a gente, para nossa existência aqui nesse momento, ou até uma visão encarnacionista, né, que você vai encarnar de novo, tal, porque nas sagas falam isso, que é possível você reencarnar, né? No livro dela ela não chega a comentar, mas as sagas dizem, Ela tem comenta, essa, ela comenta. Quando comenta, ela ela fala comenta. dos heróis, ela fala assim, Isso, dos heróis Sigurd, falam. fala de... É, Tem vários personagens, né, que colocam o nome eles do reencarnam. pai, colocam o nome da mãe É, e segue com o destino das famílias, né? Tudo aquilo que isso. foi profetizado e é profetizado pelas valquírias, por outros personagens, por próprio Odin, né, nas sagas Sim. de heróis, acontece tudo aquilo, mesmo o cara morrendo, o filho dele que toma o nome dele e continua a Ele história. continua, é. Mas aí, aproveitando essa deixa aí, você vê que a questão é cíclica, é temporal. Só que o ciclo temporal, a contagem de tempo deles não é a mesma da nossa. Isso também a gente tem que colocar na cabeça. Por que eu estou falando isso aqui? Porque vamos dar o exemplo aqui, que a gente falou aqui. A gente não vê o Sol morrer, né? Porque ele nasce, faz o ciclo, como a gente falou aqui, as coisas são ciclo e tal. Mas a gente sabe que um dia o Sol vai morrer. Mas isso ainda vai levar uns bilhões de anos. Bilhões de anos. Cara, quem chegou aos 50 anos sabe a merda que é viver esse período. Imagina 1 bilhão de anos. E é uma outra escala de tempo. Se a gente não tem realmente como mensurar uma vivência de um ser que está que tem uma outra perspectiva em relação ao universo do que a nossa. Então, às vezes, para a gente, vamos usar aqui o exemplo de biologia que é mais fácil. Cara, o ciclo de vida de uma mosca, cara, é de 3 dias, sendo 2 em estado larval. Uhum. Então, por aí você vê. Para ela, a gente são o quê perto dela? A gente é deuses. A gente é imortal. Porque eles não conseguem mensurar um ser que vive 3 dias para gente que vive o quê? 7.000 dias? E isso seria pouco? Seria um tempo de vida curto? Né? Porque 3.500 dias dá 10 anos. Então, quem vai viver, passa a viver pelo menos aí uns 10 anos, vai dar mais de 10.000 dias. Então, se você. Um ser que tem 3 dias de vida, quantos ciclos dá para ele? 3.500, 3.300 ciclos? Então é uma era para um ser que vive 3 dias. Agora, a gente só tem essa escala temporal nossa aqui. Contar em dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Agora, como é que os deuses contam o tempo deles? O dia deles tem a mesma referência nossa de dia? Como é que é essa contagem? Porque se a contagem deles, se essa referência deles, se uma existência nossa para eles forem, tipo assim, 3 dias, trazendo essa analogia aqui que eu fiz com a mosca, então a gente está o quê?
em que parte da vida deles a gente está muito fora. Então, isso também é um dado importante. Eu acho que a gente tem que trazer também um pouco essa reflexão para poder a gente amarrar aí essa questão. Em que momento da vida deles a gente se encontra? Porque, tirando os momentos que eles estão em Mídiga, atuando em Mídiga, a gente pode contar com a referência nossa temporal. Saiu daqui, foi para Asgard, foi para Jotunheim. Jotunheim, para onde que eu. Fora de Mídiga. Cara, a escala temporal pode ser outra. Aí ferrou. A gente não tem como, pode ser menor, pode ser maior. Então, é questão realmente de entender que não se tem que. É muito. São muitas variáveis para uma querendo reduzir para uma equação muito simplista. E não tem como reduzir. Uhum. Né? Porque é muito. Você tem que tentar entender a abrangência. Tem várias variáveis. Não tem como se resumir numa coisa sintetizada num único ponto. Uhum. Boa. Eu queria colocar aqui uma questão do outro lado, né? Isso tudo que a gente está conversando e muitos estão concordando com essa linha de raciocínio, e queria passar uma outra linha de raciocínio, que através de pesquisas, né, pesquisadores, escandinavistas e tudo mais, que descobriu mais ou menos a época em que as Edas foram escritas e tudo, que coincide com a erupção de um vulcão muito importante lá na Escandinávia, na Islândia, se não me engano. E aí que o que eles passaram lá poderia ser muito do que foi relatado durante o Ragnarok, né? A questão do inverno muito forte, porque, enfim, a nuvem, né, de poeira e tapa ali a questão, então fica muito frio, tem chuvas, e o vulcão por si só já seria uma demonstração de que Surte estaria vindo. Então, também tem esse lado, né, de pensar o Ragnarok como questões do mundo físico, né, uma tentativa de explicar o mundo físico que eles vivenciaram lá no ano de 1000 e pouquinho. Então, também tem esse lado do Ragnarok. E, se vocês permitirem, queria voltar um pouquinho atrás para falar dos heróis, né? A gente lê aqui bastante sobre os heróis, né? A gente já comentou das sagas que eles voltam e tudo mais, porém, as menções de pessoas históricas, né? A tentativa de colocar a saga como um documento histórico, referenciando pessoas históricas, né? O rei Aela lá da Inglaterra, o próprio Ragnar, os filhos do Ragnar, que tem muita coisa sobre, né? O Ragnar não tem muita coisa na história, né? Na arqueologia, na historiografia, é um pouco dúbio isso aí. Mas os filhos de Ragnar têm bastante coisa documentada, né? E queria saber de vocês o que vocês tiram daí da questão dessa questão de uma tentativa de historiosidade com as sagas, né, com os heróis, e o que a gente pode levar das sagas, dos heróis, para o nosso paganismo. Por quê? É comentado uma outra ritual, uma outra magia que a gente usa até hoje, né? Que a gente pode reconstruir hoje. A questão das maldições, algumas magias de ervas que é comentado na parte das sagas. Queria saber de vocês o que vocês leram sobre, o que vocês têm a dizer sobre essa questão da aplicação, entre aspas, das sagas para o nosso mundo. Se é possível, se a gente tem mais a aprender, se a gente pode reconstruir algumas coisas de lá.
Olha, depois do meu dia de trabalho de hoje, eu queria poder voltar, poder enfrentar meu chefe na espada, entendeu? Não digo nem por ele, mas pelos coleguinhas. É isso. Arrumavam um Tirfing, né? Aquela espada mágica, ou aquela Entendeu? outra que Olha, quando desembainha, tem que matar alguém. Essa é é, boa, né? cara, eu só queria Gongnir, cara. Ela nunca erra o alvo, cara. E a vitória é certa nas guerras, E a né? vitória é certa, entendeu, cara? Só queria Gung, né? Pedindo pouco, Mas pedindo não dá pouco. certo no Ragnarok, né? Não dá certo no Ragnarok. É. Ela dá uma falhada na hora. Dá uma falhada. Então, Eu acho que ela nem é mencionada, né? No Ragnarok, tipo, ela Não, eu acho que ele tenta matar o lobo lá e não consegue, entendeu? Aí o lobo engole ele. Eu acho que... falhou. não, essa questão da Gung, se eu não me engano, parece que ela ficou cravada. Não sei aonde foi que eu li isso, cara. Ela fica cravada em Fenrir. Não consegue atingir num ponto fatal. Atinge, mas não num ponto de matar logo de cara. E é quando Vale, né, abre a boca de Fenrir, matando Fenrir, né? Acho que É, ele usa, se não me engano, a Gungnir ou alguma outra espada, ele usa ela própria é, para atingir a boca por dentro, né, do lobo. isso, de Fenrir. Isso. É Mas e que nem aí? o, Fala. é que nem o Mjolnir, né? O Mjolnir estoura os dentes de Jomungard, né? Só que é o É. veneno cai em cima de Thor, né? Que ele não aprendeu nada com outros mitos que acontece exatamente a mesma coisa, né? Não aprendeu. Não, tá de boa. Aqui tá de boa. Aí vira É. de costas e se ferra com o veneno. Não aprendeu com outras histórias do próprio Thor. E de Sigurd, né? Também. Diga lá. Mas eu tenho uma pergunta aqui. Por que no livro ela nunca chama a serpente de Yomungang? Ela sempre chama de Midgard. Também achei muito esquisito isso. Ela Ela sempre chama. também. O pessoal fala geralmente a serpente de Midgard, mas ela fala se chama serpente. Será que foi na tradução ou no original ela já chama assim? Achei tão estranho isso. Não, essa palavra Midgardsormr existe, né? Está nos textos, que é a serpente de Midgard, que é um epíteto, né? Porque o nome mesmo é Jormungand. Agora, por que não chama? Ela chamou a serpente de Midgard. O nome dela, a Midgard, a serpente. Eu não entendi. Aí É, não sei se foi erro na tradução. Aliás, o meu livro, a edição que eu tenho do Kindle, né? Tem um negócio que eu achei estranho. Parece que corta um capítulo no final assim. Deixa eu ver, o antes do capítulo 6. Parece que corta. Vê no teu aí, Rafael. Ele começa assim: no capítulo final veremos que o Ragnarok surge e o que se. E parou assim o texto, não sei o que aconteceu. E o teu foi com erro, porque é bem assim, o que se segue. Ah, tá. Faltou duas Meu, letras, então. E o que se meu. segue, tá? Entendi. É As duas assim, letras que alugaram um triplex na sua cabeça. Pois é, eu falei: o que aconteceu? Faltou mais coisa aqui. Eu tenho um trauma, porque quando erro editor. eu tenho um trauma, porque uma vez eu estava lendo um conto um livro que parte do. Era um livro de contos e parte do conto, em vez de continuar o conto, eles repetiram as páginas. O papel, eu nunca soube como é que acabou aquela história. Caramba, olha aí. Tem um trauma aí gravado aí. Tem um erro, tem um Cara, trauma. acho que você pegou assim a agulha fora do palheiro, porque geralmente essa editora ela tem uma preocupação muito grande com com a editoração. Isso aí eu Uhum. não tenho que reclamar. Inclusive, até a questão de como o livro é montado e tudo, eu acho que é bem legalzinho. Tem a questão, mas eu acho que foi da própria autora, de ter colocado aqueles quadradinhos que saem um pouco da história que ela está contando para contar um outro. Aquilo ali eu achei que ficou um pouco disperso, mas eu acho que não foi da edição que a gente tem aqui, né, em português. Eu acho que foi escolha da própria autora. Mas, assim, de maneira geral, eu não.
Tem a questão do Midgard, a serpente de Midgard, né, que realmente ela não usa o termo Jormungandr, não sei porquê, talvez seja coisa de escandinavista, ou ela especificamente, não usa esse nome, talvez por ser um nome, um batizado posterior. Não, eu acho que nas Edas ele fala Jormungandr, não fala? Fala. Nas Edas fala Jormungandr. Aparece também Midgardsorn, né? A serpente de Midgard também, mas Jormungandr já existe esse termo. Por que ela não colocou? Eu acho que é isso aí mesmo. Quando o Loki chega com os 3 filhos dele, que é Fenrir, Jormungandr e Hel, não é isso? Ele chega com os 3 filhos, Então, já é apresenta citado nas Odin, Edas, né? já Jormungandr. é citado, apresenta Odin, aí tanto que ele já dá o nome e sobrenome. Fenrir, o Devorador, de mais alguma coisa que agora não lembro. Aí fala que é Omugand, a serpente de Midgard, né? Aqui, serpente que vai envolver o mundo. Uhum. E Hel, que vai ser a Senhora dos Mortos, porque ali ele já dá o mundo dos mortos para Hel ser a guardiã. Ah, então, isso aí. Mas e aí, vamos comentar então sobre os heróis. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? O Daniel colocou uma coisa que eu concordo, assim, para quem não tem uma bagagem, quem está começando nisso aí, é confuso. Mas assim, o texto original é pior ainda, tá? É pior ainda do que esse resumo aqui, porque você se perde. Rapaz, pegar a Volospar. Volospar não, a Saga dos Volsungos. Nossa! Pô, cara, e olha que nós temos, né, edições muito bem escritas, como a saga dos islandeses, né, pelo Theo de A Borba. tradução de Pô, isso. fenomenal. Mas é aquilo, é uma leitura muito confusa. A leitura de saga, leitura medieval, de maneira geral, é complicada de você entender. Tem que ser igual o que eu faço aqui, ó. Papelzinho aqui com resumo, porque senão tu se perde. E se perde real. Pode Então, fazer. Literatura assim, medieval é chata. o texto Aí, mesmo já é confuso, cara. E às vezes ele dá assim uma importância muito grande, ele fica assim páginas falando de uma coisa que não serve de nada para a narrativa, para os acontecimentos, e outras coisas que são muito importantes, e fala, o rei morreu. Caraca, mas e aí? Como é que foi? Como é que foi a luta? Não, Cara, não tem mas tanta isso aí, descrição. tu já pega logo de cara na Volospar. Até a estrofe 18, da estrofe 3, a estrofe 18 é. E tinha um anão fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 blá. Depois vinham os outros anões, blá, 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 blá. E depois mais o anão, blá, 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 blá. Cara, vai citando um monte de anão para no final chegar e falar: ó, esses são os anões. Acabou. E o resto que tinha que contar mais coisa, não conta. Então, assim, é complicado essa parte aí, né? E assim, é do texto original, né? E outra, a montagem dos textos, ela não é original. Ela foi feita posteriormente, né? Pelos monges islandeses, quando fez lá o Codex Regius e aquele outro códex que eu esqueci o nome, que é uma sigla, um número, né? Não tem nome. Então, assim, essa compilação já é problemática, porque alguém montou. Tanto que tem parte de saga que está num outro texto. A condicionação está aqui, mas a citação original está em outro texto, em outro manuscrito. E aí é complicado, né? Isso quando não repete a mesma coisa 1 milhão de vezes, como a gente já leu a Eda, né, Eduardo? Eda em verso, que é a balada de Gudrun, tem 50 para uma coisa muito pequena dentre tudo que nós temos de saga, né? Não, a balada de Gudrun, De cara, Brynhilde. Balada de Brynhilde. Não, as duas. A balada de não, é de Brynhilde e Gudrun. da Gudrun. Não, a de Brynhilde ainda esclarece algumas coisas. Agora, a de Gudrun é contar a mesma coisa por Mesma uma coisa. ótica meio diferente. Tipo assim, mudou meio grau. Não, vamos contar agora por essa ótica. É tipo assim, é a ótica do café da manhã, do almoço, da tarde, o café da
tarde e a janta. Acabou, entendeu? Não tem um realmente tipo assim, mudou aqui a perspectiva. Não. Fica ali, aí que você pega um detalhezinho aqui, pinça um outro detalhezinho ali. É cansativo. Os textos são cansativos. Isso quando a saga não desdiz a outra, que acontece muito. É raro, mas Acontece, acontece muito. acontece. Mas acontece muito. Mas, assim, voltando aqui à autora, eu acho que ela foi muito feliz em. Por mais que a gente fique com algumas dúvidas em alguns pontos, mas no geral ela foi muito feliz na sintetização dela de pensar bem o que está ali e saber fazer esse costurado aí. Até porque no finalzinho ela bota aqui, ó, leitura complementar. É tipo, ó, isso aqui é o meu guia, mas ó, malandrão, tu tem que ler aqui. Ela bota isso no final, né? Leitura complementar. Isso aqui foi o meu guia, esse aqui foi o meu resumo. Agora, ó, corre aí atrás e leia, né? É Ela isso. E podia, aí ela coloca todos os livros que a gente precisa conhecer. acho que para orientar tinha que fazer igual, pelo menos a edição do Silmarillion que eu tenho, que tem ó, o glossário e a árvore genealógica, que ela ajuda para você, qualquer coisa, você vai lá atrás e vê, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, filho de não sei quem. A árvore genealógica ia ter que ser num tamanho A0. O Tem que 10 Silmarillion tem metros 3 de páginas, árvore 4 páginas genealógica. também, são eras, pelo menos para botar a primeira saga dos Anéis, né? Isso quando o pai não descasa, casa com a filha, que pega a irmã, e aí o irmão da mãe, o tio. Isso aí acontece. É brabo, É né? raro, mas Tinha que acontece ter, muito. tinha que ter, mas a árvore genealógica das sagas ia ficar uma coisa imensa. Vai ser um PDF de 2 GB para você dar zoom assim até ver aquele personagem. Senhores, eu vou nessa. Gente, eu vou dar o início ao final, mas eu queria saber de vocês. Tem um ponto só aqui que eu achei curioso. Eu não sei se foi. Eu marquei aqui, eu não lembro exatamente, mas eu achei curioso. Não sei se é alguma coisa mais pessoal dela, que é uma parte, acho que no final da saga de Starcard, que ela fala uma advertência sobre os efeitos da violência masculina exagerada e da obsessão com a honra. Eu não sei o que ela tirou isso, se foi uma visão muito particular dela, alguma crítica a isso. A violência masculina, beleza, a gente sabe que acaba sendo nessa história toda, mas a obsessão com a honra achei tão Então, caído assim. nessas sagas aí tem a questão de irmã pegar irmão, pai pegar filha, e por exemplo, Brynhilde ele faz uma promessa para ficar com o Sigurd. Só que Sigurd ele toma uma poçãozinha lá que acaba ficando com o Gudrun, né? Esquece da promessa. E aí a Valkyria fala: pô, eu não consigo conviver com isso, porque de uma questão mais tarde, um pouco depois da saga, que tem um troca-pele, que aí os irmãos é que fazem um filho. E aí a Valkyria não poderia conviver com essa questão, porque desonrou e aquilo tudo, e ela fica boladona, né, na saga, quer fazer as vinganças, né, por conta disso. Talvez seja nesse sentido que ela quer dizer, porque acontece isso em saga o tempo todo, né? É irmã pegando irmão, pai pegando filha, e daí para pior, né? Mas realmente e a questão da honra é isso, é para manter a sua, né? Que eu acredito, que eu acho das leituras, que é manter a questão da linhagem, né? Consanguínea, sem nenhuma nenhum absurdo desses, que até para a leitura medieval isso já era um absurdo, né? Questões de relacionamento entre parênteses. Tu vê, nas sagas, os personagens, quando descobrem, é aquela situação. Meu Deus, eu desonrei a família e tudo mais.
e agora o que vai ser de mim? O filho é um filho bastardo ou é um filho de minha própria família próxima? Então tem toda essa questão aí. Talvez o manter a honra, né? O homem querendo manter a honra é isso, fazer um casamento legítimo com filhos legítimos, né? Sem ser do mesmo sangue. E a gente vê nas sagas que isso não rola, né? A maioria dos personagens é da mesma família, né? É a história, uma história de treta da mesma família. Você pode resumir todas as sagas dessa forma. Casos de família que não deram certo. Se o humano pede Armina dá, depois vai pro ratinho fazer DNA. Pois é isso. É disso aí para baixo, é consanguinidade, estupros e outras coisas para baixo, né? Nas sagas. Inclusive, quando narra, assim, quando acontece alguma coisa com as poucas vezes que dão descrição de como ficou a pessoa depois de uma luta, de uma batalha, é isso, é metade do ombro para fora, as entranhas para fora, aí bota umas ervas que seguram as entranhas para viver mais não sei quantos anos. É isso aí. Gente sem braço, corta o braço porque nasceu com 4 braços, e aí Thor corta os braços para ficar parecendo humano. É bem trash a parada. É filme de terror trash dos anos 80, né? Algumas descrições. E assim, o plot é todo esse, é caso de família. Caso de família. Uma coisa curiosa que eu achei das histórias dos heróis é, assim, pode ser a versão, não sei. Eu comecei a dar razão ao Kratos de ter raiva dos deuses, porque o Odin é um belo filho da puta em quase todas as histórias, né? Aquela história deles Não, ficarem brincando com a gente aqui, porque nós somos uns bosta, ficam brincando o tempo todo assim, puta que pariu. Trickster é o que a gente fala, que Odin é muito mais trickster do que Loki. Que ele faz muito mais. ali e não fala que fez. Fica naquela, não sei. É a impressão que o Loki faz muito com os outros deuses. O Odin faz com a gente. Com os mortais. O Loki faz eles provarem do próprio veneno, entendeu? Por isso que eles são putos com o Loki. Pois é. Ele pelo menos brincava com quem tinha força. O outro fica brincando com a gente, que não tem não pode fazer nada. O Loki brinca de igual para igual, né? Agora o resto fica. Por isso Ele que eu não brinca com gosto de alguém do tamanho você. dele. Você jogou na cara o que eu faço, eu não gosto de você. E tem essa questão, será que essa imoralidade toda tratada nas sagas não seria um pouco da realidade vivida na Idade Média? Bem capaz, né? Bem capaz. Cara, entre as famílias, cara, entre as famílias não precisa ir muito longe, cara. Não precisa ir muito longe, historicamente falando. Entre as famílias de reis e senhores, 1910 a 1914, por causa de briga de primos, estourou a Primeira Guerra Mundial, cara. Os caras eram primos, cara. E toda a questão podre envolvendo Dom Pedro e Dom Pedro II aqui, né? Também é questão de pegar prima e o caramba. A gente também tem, né? Então, assim, na Idade Média era isso aí para baixo. O melhor exemplo acho que são os Habsburgo, né? Que ficaram aquela lindeza, que o último deles era podre. O último já. Exatamente. A batida de trem é bonito perto daquilo. É. E aí, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria sugerir para o clube o seguinte, que a gente está vendo muita coisa de mitologia, né? Foram os últimos livros foram densos, né? Pesados, muita coisa para a gente assimilar, muita coisa para debater. Eu queria propor um livro um pouco mais light para a gente ter uma leitura. Da mesma forma, o debate que a gente vai fazer, toda a questão de debater o autor, né, o livro, os temas que são retratados lá, eu queria propor esse livro aqui, para a gente, O Campo das Centáureas, de Luciana de Campos. É um livro bem recente. Ela fala sobre o subtítulo. Peraí, cadê? Aqui.
Cenas cotidianas da Dinamarca da Era Viking. Ela traz essa aqui é uma ficção, né? Uma ficção com um pano de fundo histórico, né? Estudado pela Luciana, mas que conta uma história fictícia de como era a vivência das mulheres na Era Viking, como é que era o dia a dia da relação das mulheres com os senhores, né, com a agricultura, com magia, com guerra. Eu queria propor esse livro aqui para a gente ler no próximo encontro. Eu vou colocar lá no grupo, né, para todo mundo poder fazer uma enquete. Se vocês tiverem alguma sugestão para dar, já mostra aí, já fala aí, que a gente bota isso para votação, para todo Eu mundo, tenho né, uma ler. sugestão. Uhum. Eu tenho uma sugestão. Fala aí. Nada de democracia. Vai lá e fala, vai ser esse, pronto, acabou. Pronto, resolveu. Pô, Ponto. não, é porque assim, eu pensei nesse livro aqui porque é uma leitura ficcional, né? Então não tem toda uma preocupação acadêmica sobre o tema. Os temas eles vão aparecer, né? Durante a. Eu ainda não li, não. Li assim, só algumas reviews dele e tal, mas eu sei que conta bastante da vivência, né? Do dia a dia da vida das mulheres. Tem toda essa questão de sagas e tem referências, né? Como a gente viu esse guia, né, que deu uma bastante pincelada aqui nas sagas, mitos, mitologias e até a própria sociedade, né, como um todo, o dia a dia da sociedade. Eu achava legal a gente pegar uma coisa mais ficcional, mas assim, mais light. Ela é pequenininho, um livro de 132 páginas, uma uma letra bem grandinha e tal. Os capítulos são bem curtinhos, um para o outro. Então, acho que seria legal a gente ir para uma ficção, para a gente debater os mesmos temas, tudo que a gente vem dizendo aqui, vem falando aqui, mas para uma coisa mais ficcional. O que vocês acham? Eu vou. É democracia, Eduardo. Democracia, eu vou botar lá. Se vocês concordam com essa ideia aí, marca lá que é isso que vocês querem, mas vou deixar aberto para sugestões. Mas eu acho que seria legal isso aqui. Tá, porque está bem recente, né? Foi lançado esse ano. Esse ano, ano passado. Não, esse ano mesmo. Esse ano, então, assim, é bem recente, tem referências, assim, bem de escandinavistas, né? De estudos bem recentes. Então, não vai cometer alguns deslizes aí que talvez a gente pudesse ler numa leitura mais acadêmica, né? Esse livro é de 2024, Rafael. É 2024? Então Pelo é menos é isso. o que está aqui. Janeiro de 2024. Então é isso aí, perfeito. Não, 2025. 2025. Abril de 2025, Na primeira Amazon. edição. Na Amazon está aqui. Publicação janeiro do Clube de Autores, né? Porque acho que ela deve ter feito primeiro por eles, depois pela editora. Porque o meu é da editora Vikings. Então deve ser isso, deve ser uma edição Não, para. Livros Vikings, mas esse Livros Vikings é do Clube dos Autores, é uma editora que tem lá. Então 2024. De qualquer forma, está bem recente, sim. Não, Os é estudos que recente. a Luciana faz, né? Então acho que vai ser interessante a gente ler. Mas fica aberto para outras sugestões, por favor. O único senão do Clube dos Autores é que como publicação por demanda, né? É muito mais caro os livros, né? Mas eu acho que ele tem PDF dele, né? Tem o e-book, eu acho que tem, não tem? não sei, aqui na Amazon está 53, mais 17 de entrega, cara. Então, um livro de 120 páginas, quase R$ 70, é meio salgadinho. Bom, a gente bota aí em votação e a gente decide juntos. Também não quero impor nada, Não não. sou contra, não, tá? Eu só estou falando que tem esse inconveniente, mas. Tá bom. É uma coisa a gente a pensar aí nos grupos.
Se a gente achasse uma outra publicação, ou, quer dizer, ou até se, né, se ela vendesse isso por e-book para a gente, seria melhor. Vou tentar uma parceria com ela. Vou tentar. Vamos tentar. Né, Eduardo? O não a gente já tem, né? O não já temos. Ó, pô, professor, coisa- né? A gente vai fazer o Clube do Livro aí, a gente queria saber se tem como, de repente, arrumar um desconto, um outro jeito da gente adquirir, sem os valores da Amazon, né? Vou dar um papo nela. Vou dar um papo. Uma coisa legal é que mesmo que não for agora, como vai ter a vivência dela em novembro, eu acho que é interessante essa movimentação para poder outras pessoas também se interessarem para ler até a vivência em novembro. Pô, perfeito, isso aí. Vai ser início de novembro, né? Que foi adiada. Seria esse mês, né? Aí foi para novembro. Ah, é isso. Pô, Luciana de Campos fazendo uma vivência, comida da Era Viking, ela que vai fazer. E fora toda a vivência do lugar, né? Acho que é Lá bem na vila? interessante. É, a Luciana Legal. vai. E acho que vai outros escandinavistas também. Já foi a Viking Queen, né? Que é uma escandinavista famosa aí fora e tal. E agora a Luciana. Provavelmente outros neveiros também vão. Então, assim, para questão de conhecimento, acho que vai valer muito a pena. Vai ter, os caras estão lá, né? E as minas estão lá, principalmente a Luciana, a doutora Luciana. Então, gente, muito obrigado aí por esse tempo. Valeu mesmo. Ah, eu quero tirar um print. Deixa eu tirar um Isso. A print gente aqui. que agradece, cara. Vai, sorria e acene para o print. Pronto. Ô, Eduardo, o que tu fez? Botou dentro da tua goela, cara? Pô, mas é muito Olha a sem cara, noção, olha a né? cara. Tem que avacalhar, né? Tem que Vai avacalhar. lá, tira outro então, tira outro. Pronto. Fica quietinho Ah, aqui. pô, isso. Bonitinho, bonitinho. Peraí, deixa eu fazer o print aqui. 1, 2, 3 e... Pronto. Agora sim. Agora bonitinho. Senhores, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse Valeu, gente. debate, por essa troca. Aprendi muito com vocês. E que venham mais pessoas para a próxima, né? Para o próximo encontro e que a gente, sei lá, de repente vocês têm alguém para indicar. É um clube aberto, não precisa ser só da nossa bolha, pode ser bolha expandida, né? Pessoas que vocês conhecem, que gostam de literatura, gostam de ler, ou estão interessados pelo tema, ou querem voltar a ler de alguma maneira, ler pouco e quer começar a ler e gosta do tema, também fiquem à vontade aí para chamar, tá? Quanto mais gente, melhor, mais a gente aprende, mais a gente compartilha, né? Obrigado mesmo por esse momento, senhores. Valeu, E pessoal. senhora, também tinha... Valeu, abraço, pessoal. Abraço, tchau. Boa noite, beijo. Boa noite, gente. Tchau, tchau.